Buenos dias, diretamente da nossa TV Meg, com este friozinho em Santa Catarina. Hoje vamos demonstrar o que é a atuação das Buenas Canetas. Buenas Canetas, porque as canetas da verdade demoram, mas não falham. Mas não falham. E num país onde que pode roubar tudo, né? Pode violar a lei, pode invadir a delegacia, pode ostracizar, pode fazer o que quiser, enquanto roubando, violando tudo, ter mérito em qualquer coisa é uma questão difícil no país Brasil. Ó, um monte de mensagem chegando aí, um monte de novas notícias chegando. E o importante de dizer é que o inconstitucional, as leis estúpidas não podem prevalecer em Santa Catarina. Os juízes malditos, os juízes lambão não podem superar o bom trabalho de juízes, magistrados e magistradas com bagas, leonas e leões, né? Que vão fazer com que a verdade apareça, resplandeça, né? É muito pior tocar uma operação ilegal para frente do que encerrar ela onde ela nem devia ter começado. Antes que me perguntem, o que eu estou comendo aqui é uma substância chamada ouro coloidal, que não se mistura com outros suplementos. É isso, é as curas que nos negam. Mas vamos lá, vamos falar mais hoje sobre o poder maçônico, a corte dos hermanos maçônicos, bons e malos, bons e ruins, que infiltra o judiciário maldito e que também pode fazer a construção do judiciário bendito. Em todas as seitas, em toda a religiosidade, sempre tem pessoas com uma boa capacidade de enfrentamento às leis estúpidas. Isso que é o importante dizer. Desconfiar do aparato estatal, senhor Jorginho Melo, é o mínimo que o cidadão de bem tem que fazer. É desconfiar. Depois é fazer os apontamentos de tudo que está ocorrendo de errado, como foi aquela invasão totalmente filmada, né, pelos meus filhos, enquanto fomos retirados da casa, onde que um chechetão e sua quadrilha manda até no CORE, manda na Polícia Civil, manda em tudo, né? Aparentemente ou parcialmente em tudo, não é em tudo, e fazem todas aqueles atrevimentos, atrevidos demais para utilizar cargos públicos em detrimento da população. Regras injustas não podem seguir. Sujeitos à investigação criminal, tanto os funcionários públicos como essas moradoras da Costa da Lagoa, investigar instituições que as moradoras coagiram, como colaboraram com a impunidade da quadrilha armada. Isso que é importante agora. Acima de tudo, que a má fé pública tentou prevalecer, mas não prevaleceu. É isso tudo que nós temos agora, para esse momento. É nesse momento que está acontecendo. É nesse momento que os homens com baga na justiça também se levantam. Promotorias, os documentos já estão em posse da família. Novos documentos já estão em posse da família.
E os juízes apontados que se sentiram lesados pelas minhas falas na internet, vou falar de vocês de novo, e de novo, e de novo, até vocês consertar o inconsertável. Para entender que a impunidade não será deixada à deriva por parte da população de bem. A população tem direito a se manifestar, seja nas redes, seja nos tribunais, inclusive sem os ditos advogados. Quando chega um momento em que o advogado não pode mais falar por você, porque ele nem sequer conhece a história, tudo vira falácias, e de trás de cadeiras, juízes acabam fazendo impunidade por não conhecer a história, injustiça promulgada, acreditando em coletividade tóxica, em falcianes, mulheres falcianes, mulheres falsas, mulheres megera, num putê do narco, narco que não tem moral para falar em nome de Costa da Lagoa nenhuma. É diferente de Meg, que vem contar histórias isoladas. São esse putedo fazendo a coletividade tóxica, o baixo assinado, manifesto racista, ostracista, comunista, que fizeram contra o pai de família, que já percorre todo o judiciário. A pergunta mais bonita do lugar: Costa da Lagoa ou Paraíso? Se o judiciário vai usar as balanças da justiça exatamente como pesou para a família, a balança e as canetas, para pesar para quem promoveu a má-fé pública, pesar sobre essas mulheres megeras, malditas, mulheres secas, bandidas, que atacam criancinhas, que atacam o pai, que atacam a família, a água da família, a casa da família, a mãe de família, arranca os cabelos da mãe de família, mas sempre com a intenção de proteger a bandidagem, proteger tudo que é errado, proteger a droga circulante, proteger a maldade com criancinhas, proteger a coletividade tóxica e todos os despautérios da justiça, as injustiças promulgadas, em vez de querer uma comunidade de bem, uma comunidade melhorada. Tudo por medinho das arminhas. Não, senhores, elas adoram arminhas. Arminhas para fazer crimes, elas de mandante, elas querem ser a delinquência deliberada no lugar, a ilegalidade tóxica e a coletividade tóxica. Então sejam, assim é. Foi usado um falso mandado de prisão. Não existe mandado de prisão de condena de menos de 4 anos. Não existe. No Brasil não existe, senhores da Polícia Civil. Os comparsas do delegado Diego, né? Esse cara que foi na Record e que nós vamos estar deflagrando muito sobre ele nesta tarde. Mandado por falar coisas em redes sociais também não existe, senhores. Ainda mais quando o que é falado na rede social é oferecido vídeos, provas contundentes e com provas do que acontece no lugar. Tanto sobre os ataques nas criancinhas, quanto sobre os ataques judiciários forjados pelo grupo Stalkiang, que são as mulheres megeras que invadiram a delegacia com um punhado de boletins inverossímeis. E é quem fala e não pode provar, senhor Diego Faria. Onde está, cuidando da vovó? O que Ulisses pensa disso? O geral da Polícia Civil, é a minha pergunta. Quando é que Francisco de Oliveira Neto vai me ouvir em caráter integral? Integral sobre os assuntos da Costa da Lagoa? E quando Jorginho Melo, nosso mandatário do Estado,
vai indenizar os danos por uma prisão ilegal, inconstitucional, descabida e forjada por instituições que não têm honra, não têm mais honra. Depois de 9 eventos de terrorismo contra a família, fraude na Polícia Civil, são pequenos eventos de terrorismo e a Polícia Civil também tem um grupo cuidando desses assuntos, onde que a senhora é investigada e as outras não? Que engraçado, né? Que engraçado que virem os holofotes agora para elas, para uma investigação nas instituições, investigações contundentes em cima delas. A corregedoria prevaricou? A corregedoria precisa ser investigada? Os direitos humanos precisam ser investigados? Sim, sim, porque até o momento as decisões foram as piores que nós podemos suportar. E os resultados têm que ser relevantes e não usar um mandado de condena irrelevante, que nunca foi um mandado de prisão, para fazer abuso da força policial, sempre abuso da força, ilegalidade tóxica, chechetão, comandante de uma operação ilegítima? O que é isso? Onde vamos parar? Eu quero a responsabilização dessas pessoas imediatamente, de todas elas. Quero ver ela ser responsabilizada por toda a desmoralização da família, atos de ostracismo em Santa Catarina, e uma limpeza institucional é inevitável. Inevitável é a palavra. Bens a Deus as boas promotorias. Bens a Deus, né? Graças damos às promotorias que não estão cegas, não estão com as calças arriadas. É isso que precisamos. Todos esses policiais têm que ser sujeitados a investigações, inclusive policial aposentado, que foi aposentado para fugir da raia, não vai fugir não, vai vir para investigação imediata e contundente. Cada dedinho da minha saúde que foi danada por causa da força do terrorismo insuportável que vivemos aqui no nossa cidade linda de Florianópolis, numa capital linda. Como é que pode ter tanta corrupção? Como é que pode ter tanto abuso de autoridade, abuso da lei? Ainda tem os caras aí, os juízes estão magoadinhos comigo, é porque vocês não sabem o quanto eu estou magoadinha com vocês. Vocês não sabem que eu também tenho família? Quem é que tem que ser tratado como insano aqui nesse lugar? Quem mentiu? Quem que mentiu para a polícia em as ocorrências? Fez bolinho dos vizinhos. Agora eu vi que lá no site da Polícia Militar tem um bolinho de vizinhos lá. Tu faz um bolinho de vizinho e tu protege o assunto que tu quer. Todo mundo tá careca de saber que aqui a proteção às drogas circulantes que levou todas as circunstâncias contra a família. Acusações falsas, perseguição política, perseguição policial e até vingança policial. A instituição da Polícia Civil não é para ser usada para fazer vingança contra o casal do Oeste. Usar a rede nacional, quem é que pagou a rede nacional? O delegado agora está aposentado, não vai ter que responder pelo que ele fez de dano contra mim? Vai! Não vai ser ele que vai responder ao Estado por manter lá um delegado desse calibre. Um delegado desse calibre, 2 delegados, o local e o geral, por tanto tempo.
5 anos de ostracismo judicial com a nossa família? Setor de inteligência processando a mãe, querendo calar a mãe para não investigar os fatos, para não usar as provas, forjando provas, forjando desacatos onde nunca aconteceram. Agora eu não me calei. Se eu pedir a exoneração do conselho tutelar é porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou cansada de ver que eles não protegem as crianças que devem ser protegidas e atacam os que deveriam ser exemplos. Bons exemplos para uma sociedade que não tem mais responsabilidade com nada. Não tá nem aí para filho, não tá nem aí para nada. Fraude na Polícia Civil. Ah, teve fraude na Polícia Militar também. Claro que teve, eles não assumiram. Sabe quem era o comandante na época dessa Polícia de Santa Catarina? Alguém que abraça os racistas, abraça os comunistas, abraça os ostracistas. Foi trocado. Sabe quem era o dono do Ministério Público? Pois é, um cara que vem no domingo me atazanar, fingindo ser oficial de justiça. Foi trocado. E essas equipes que estão aí estão fazendo o quê? É a pergunta. Que seja a justiça. A justiça, senhor defensor público, não é não. Não é não simplesmente absolver de uma falsa acusação. Certo, senhor da defensoria? Agora vem a segunda parte, que é imputar ao Estado a responsabilidade por manter um grupo stalking de fofocas de funcionários públicos na capital que fazem o ostracismo, o racismo contra pessoas de bem enquanto não conseguem sequer manter a moral das instituições. Então esses caras querem desmoralizar a família para ampliar as injustiças e o mau uso de instituições públicas, caluniando a família, prejudicando as crianças durante mais de 5 anos e fomentando no lugar toda essa delinquência deliberada que eu tenho brilhantemente denunciado nas redes sociais. Compreendida ou mal compreendida, eu fiz a minha parte. Essa é a verdadeira justiça que podemos fazer, é fazer a nossa parte como no dia de hoje. Eu ainda não posso ler os documentos que já estão em posse da família, porque vai causar comoções sociais no grupo terrorista. Novos ataques serão feitos. E por isso que eu tenho que preservar o Renato e minhas crianças dos novos ataques. Mas leremos com cautela. Já está aqui os equipamentos, a impressão de todos os papéis, as pastas novas, e a gente vai fazer por pasta. Cada uma vai ter uma cor. Aqui é a pasta de tudo de 2020 que foi entregue na perícia judicial. Aí vai ter a pasta do que fizeram pós isso, o ataque dos boletins inverossímeis. Aí vai ter a pasta da promotoria, a devolução de inquéritos. Aí vai ter a outra pasta dos inquéritos devolvidos e o que nós vamos ter que fazer com isso. Aí depois dos inquéritos e de toda essa balela que fizeram contra nós aí, essa patifaria, essa perseguição institucional, aí no final de todas as pastas, da separação por assuntos, juntar todas as pastas e entrar com a ação de danos do Estado contra a família. Não é porque o Estado vai liberar, no caso, vai perceber que estava andando muito errado, que estava sob o comando errôneo de meros corruptos, sequestradores, bandidos lá dentro das instituições, que nós vamos fazer qualquer tipo de acordo. É zero acordos.
Nós já fomos danados demais, sequestrados na saúde, amputados perseguição política das mais alta corte de polícias e tudo, porque tá tudo apodrecido, camuflado de cadaverinas. Como sempre disseram minhas amigas, eles vêm aqui, tomam uma cervejinha no restaurante e saem aí fazendo papéis podres para facilitar para todo mundo. Aí, se tu não descola uma cervejinha, um dinheirinho, aí você fica para trás. É esse tipo de sociedade que nós queremos, ou senhores magistrados da calça riada? Comecem a vestir suas calças, porque os que estão com a calça vestida estão na frente de vocês. Essa é a verdade que o seu Plates ia dizer aqui se ele estivesse no meu lugar. As coisas nunca vão prevalecer para os de calça riada. Se querem entender, entendam. Se não quiser, que não entendam. Meus filhos, minhas regras. É para vir para cima da delinquência deliberada na magistratura, da delinquência liberada. Delinquência deliberada, sim, nas instituições. E tantos projetos e uma força que tem que ser levantada, mãe, aqui, para correção de tudo isso. Que se não fosse para corrigir, nós nem começava tantas lutas. E aguarde mais, eu vou ler os documentos, sei que o público gosta, quando eu mostro os documentos, a gente vai estar lendo os documentos. Eu ainda estou restabelecendo a minha saúde em vários níveis, principalmente nessas questões que é a somatização de tantas incomodações que mexeram com partes de mim, que são questões de estômago, estou passando bons bocados aí, questões dos rins, do pulmão, do coração, tudo queria parar. Eu tive que ser muito buena com a minha saúde para não parar, tudo que resolveu parar. Mas a cabeça não parou. Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aguardem os documentos que eles estão chegando aí. E quando os documentos chegam, não existe mais argumento desse bando de canalhas extremistas de extrema esquerda internacional.